Oi, pessoal. Neste vídeo, vamos abordar a questão da relação entre cultura e meio social. Espero que estejam prontos para refletir e absorver muito sobre este tema. Vamos começar? Você sabia que aspectos biológicos e geográficos não justificam exclusivamente a diversidade cultural? Não sendo nenhum desses elementos o fator principal da diversidade cultural. Cultura como a dos vikings no norte da Europa, que se estabeleceram em regiões como a Escandinávia, desenvolveram tradições marítimas e sociais distintas, como o sistema de clãs e a mitologia nórdica. Já os povos que habitam o noroeste da América do Norte ou em áreas como a costa do noroeste do Pacífico, tal qual o Alasca, e as culturas indígenas como a dos Aidas e Piglets, desenvolveram sociedades complexas, com uma rica tradição de arte em madeira e organização social baseada em clãs e totens. Isso ilustra como diferentes culturas podem florescer em áreas com condições geográficas semelhantes, mas com contextos históricos, sociais, ambientais únicos. Ou seja, eles habitam em espaços geograficamente semelhantes, mas acabaram por desenvolver culturas totalmente distintas. Fatores biológicos ou genéticos também não podem ser considerados como determinantes na diversidade cultural. Observe o exército israelense. Ele é um exército misto. As equipes de combate são compostas por homens e por mulheres, não perdendo em nenhum momento o seu poder bélico e combate. Certos povos indígenas praticam um período de resguardo para o homem após o nascimento de um filho. Uma prática que pode parecer não convencional em comparação com as normas ocidentais, mas é um exemplo fascinante de diversidade cultural em práticas de cuidado pós-natal. Em algumas comunidades indígenas da Amazônia, como os Yanomamis e os Tucanos, o pai pode observar um período de isolamento ou restrição após o nascimento do filho, em que ele se afasta de suas atividades normais e concentra suas energias no apoio à mãe e ao bebê. Neste período de resguardo masculino, pode incluir evitar certas atividades que se acredita serem prejudiciais durante o período pós-natal. O tempo de resguardo pode variar de algumas semanas a meses, dependendo das crenças e hábitos locais. Essas e outras diversidades comportamentais servem para ilustrar que os homens não podem ser explicados através da diversidade do corpo humano e suas características físicas ou por questões ecológicas faciais. Esses fatores interferem na cultura do indivíduo, mas não a determinam ou dominam. Segundo Félix Kazin, não existe correlação significativa entre a distribuição das características genéticas e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana típica que pode ser educada em qualquer cultura se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado. Vejamos, por exemplo, o filme Mowgli, o Menino Lobo, lançado em 2016, que narra a história de Mowgli, um jovem de origem indiana criado por lobos na selva. Sem contato com outros humanos, Mowgli conta apenas com a companhia do urso Baloo e da pantera negra Banshira. O que muitos não sabem é que o filme da Disney é inspirado em histórias reais. Conhecidas como as Meninas Lobo, Amala e Kamala foram encontradas em uma caverna na Índia em 1920. Elas foram levadas para um orfanato, onde se mantinham encolhidas em um canto, com hábitos noturnos e comportamentos semelhantes aos de filhote de lobo. Mostravam-se agitadas e ferozes. Andavam sobre as mãos e pés, joelhos e cotovelos. Não falavam, voavam para a lua. Não demonstravam nenhum tipo de emoção. Na caverna, onde se alimentavam de carne crua ou em decomposição, viviam livres dentro do ambiente que conheciam. No orfanato, longe de seu habitat natural, desenvolveram uma profunda depressão. A Mala, que tinha 1 ano e meio, faleceu 1 ano depois, enquanto sua irmã Kamala, de 8 anos, viveu até 1929. Um outro caso, o de Oshana Malaya, ela nasceu em 1983 na Ucrânia. Filha de alcoólatras e sem a menor atenção dos pais, dos 3 aos 8 anos, a menina encontrou refúgio entre os cães no quintal de casa.
e viveu com eles em um barracão, acabando por adotar o comportamento da matilha. O vínculo com os cães era tão forte que, na primeira vez que as autoridades tentaram resgatá-la, foram expulsos. Uma das primeiras coisas que notaram foi que os sentidos de olfato, visão e audição dela estavam super aguçados. Quando finalmente foi resgatada, Oxana rosnava, latia e andava de forma inquieta pelos lugares, como um animal selvagem. Mesmo muitos anos depois de sua descoberta, ela ainda enfrenta dificuldades para adquirir habilidades sociais e emocionais próprias dos humanos. Desde 2010, ela vive em um lar para pessoas com deficiência mental. Hoje, com 34 anos, Oxana consegue falar, mas seu jeito de falar é bem direto e assertivo, como se estivesse sempre dando ordem. O caso mais recente aconteceu em 2008 em Volgogrado, na Rússia. Assistentes sociais encontraram Vanya Yudin, um garoto de 7 anos que vivia rodeado de pássaros. O menino morava em um apartamento minúsculo, cheio de gaiolas, poleiros e alpistes. A mãe dele saía para trabalhar e o deixava sob a tutela dos pássaros que voavam soltos por todo o lugar. Segundo os jornais que cobriram a história, o garoto não sabia falar. Quando tentava se comunicar e não era entendido, ele abanava os braços do mesmo jeito que os pássaros fazem nas asas. Esses casos ilustram bem que você não nasce humano, você se torna humano a partir do contato com outros seres humanos, pois você absorve a cultura, a língua, os hábitos, os costumes e demais aspectos culturais convivendo com outros seres humanos. Ou seja, independente do espaço geográfico que você tenha nascido, do povo do qual você se origina, se você for sequestrado e levado para outro país, você não vai ter os hábitos de onde você nasceu. Você desenvolverá os hábitos de onde você foi criado, como aquilo que você teve convívio. Terminamos por aqui. Espero que tenham encontrado um conteúdo útil e esclarecedor. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá, continuem estudando.